Ora, bem-vindos a mais um webinar sobre teoria do caos e dinâmica não linear. Neste webinar vamos estar a trabalhar com o caos estocástico e o caos em rede. E vamos ver caos, o chamado caos espaciotemporal. Nos webinars anteriores, nós percorremos conceitos fundamentais da teoria do caos, da dinâmica não linear, em sistemas com pequeno número de graus de liberdade, ou seja, de variáveis dinâmicas. Vimos no último webinar o limiar do caos, nos últimos webinars o limiar do caos, bifurcações por aí adiante. Agora vamos ver especificamente o que é que acontece quando temos caos com ruído e caos em sistemas com muitos graus de liberdade, ou seja, caos em rede. Uh, o meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em Teoria do Caos, Ciências da Complexidade, Ciência do Risco, Estratégia e Intelligence, e esta série de webinars encontra-se integrada num projeto Umbrella de ideia internacional Chaos Theory and Complexity Sciences, sobre desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos e está também ligado às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Ora, a série de webinars, em cada webinar é colocado o link para a totalidade da série e quem quiser pode rever os webinars anteriores, portanto tem toda a sequência de webinars em torno da teoria do caos. Este webinar especificamente vai começar por lidar com o que é que acontece quando nós temos um sistema, uma dinâmica, um sistema caracterizado por dinâmica não linear, que pode conduzir a dinâmicas de caos, e nós vimos o caos determinista e explorámos em detalhe o caos determinista, quer do ponto de vista da abordagem topológica, quer do ponto de vista da abordagem computacional. Neste webinar vamos ver especificamente o que é que acontece quando temos esse caos, deixamos de ter caos determinista para passarmos a ter um sistema que, no caso de não haver ruído, daria uma dinâmica de caos, mas que é afetado por ruído dinâmico. Portanto, o que é que significa ruído dinâmico? Significa ruído que vai afetar diretamente a dinâmica do sistema. Há um outro tipo de ruído que tem que ver com ruído de medição, ou seja, que não afeta diretamente a dinâmica do sistema, mas que tem que ver com os nossos instrumentos de medição que só conseguem medir com um determinado grau de precisão, portanto, há um ruído associado ao processo de medição, mesmo que não afete diretamente a dinâmica do sistema. No caso deste modelo, temos o ruído, no caso do caos estocástico, o ruído é dinâmico, ou seja, estamos a lidar com ruído que afeta a dinâmica do sistema. Isso significa basicamente que o sistema não está fechado, ou seja, não tem está aberto, é um sistema aberto que é afetado por flutuações ambientais. Do ponto de vista da economia, isso corresponderia aos chamados choques exógenos e a uma dinâmica exógena. Do ponto de vista de gestão, significa que há fatores aleatórios, um agregado de fatores aleatórios que vai afetar a dinâmica do sistema, e então temos a tal questão das duas fontes de risco. A fonte externa, que corresponde a uma agregação de diferentes fatores e logo a uma dinâmica de ruído estocástico, portanto, ou seja, aqui o estocástico, um processo estocástico corresponde à ideia de que nós temos uma variável que flutua aleatoriamente com o tempo sem seguir uma regra determinística específica. Nesse sentido, portanto, estamos a lidar com situações de multicausalidade, de múltiplas partes em interação, mas que geram um padrão estatístico. E esse padrão estatístico que pode ser encontrado naquilo que é a contingência de cada momento e de cada flutuação momentânea, mas esse padrão estatístico geral pode ser então trabalhado do ponto de vista probabilístico, ou seja, quando estamos a lidar com processos estocásticos,
estamos a trabalhar com processos que são descritos do ponto de vista probabilístico. Tradicionalmente, na física, quando nós temos muitos corpos em interação, por exemplo, a ideia de um gás, começamos a entrar na mecânica estatística e aí entra a teoria dos processos estocásticos, entra em jogo, considerando os padrões estatísticos globais, tendo em atenção um, aquilo que é um processo contingente de momento, portanto. No caso do caos estocástico, temos precisamente esta questão. Uma componente que é dita de ruído é a componente estocástica, e depois temos aquela componente determinística que é não linear. E, portanto, é isso que caracteriza o caos estocástico, ou seja, se desligássemos o ruído, iríamos continuar a ter padrões aleatórios, mas que tinham que ver com a dinâmica determinística do sistema não linear. Vamos ver essa questão do ruído, para já do ponto de vista dos mapas dinâmicos, com um pequeno número de variáveis, portanto, com um pequeno número de graus de liberdade. Ora, basicamente, o ruído visa modelar flutuações aleatórias, então externas ao sistema dinâmico, pode afetar parâmetros também do sistema dinâmico e ou a variável dinâmica diretamente. E há três modos elementares de acoplamento geral que iremos analisar, portanto, ruído aditivo, ruído em média ponderada, isso vamos ver mesmo simulações, e ruído ao nível dos parâmetros dinâmicos, vamos ver também em termos de simulações. Ora bem, a primeira questão é que para investigarmos diferentes sistemas podem ter diferentes dinâmicas de ruído. Por exemplo, no caso dos aeroportos, tem dinâmica de linear do caos, mas o ruído não tem uma dinâmica elementar. Basicamente, o ruído tem uma estrutura mais complexa, é um processo estocástico mais complexo, dito multifractal. Ora, e que é turbulento, portanto, isso são processos estocásticos não lineares. Nós aqui estamos a lidar com processos estocásticos. O termo processo estocástico aplica-se pelo facto de nós termos aqui uma variável que não é descrita por uma equação determinística, neste caso que é o UDT, mas sim corresponde ao nosso termo de ruído aleatório, que é descrito probabilisticamente. Ora, e então temos basicamente a função do nosso mapa dinâmico, f de x de t, que me faria a ligação para o xt mais 1, mas esse f de xt é afetado pelo termo de ruído e sigma é um parâmetro. Há o ruído em média ponderada, que corresponde a outro modelo de ruído, em que temos 1 menos sigma, e sigma está entre 0 e 1, e então tem uma média ponderada da parte determinística do sistema, mais a parte dita estocástica, ou seja, do UDT, que é descrito probabilisticamente, portanto, aleatória, descrita de modo probabilístico, sigma vezes UDT. Portanto, temos 1 menos sigma vezes f de xt, mais sigma vezes UDT. Portanto, faz uma média ponderada em relação entre a parte determinística e a parte ruído. E vamos também ver o ruído ao nível do parâmetro dinâmico. Portanto, uma das grandes questões que se coloca é qual é que é o processo associado a este ruído. Conforme foi dito, no caso dos aeroportos é um processo complexo. Mas, para já, na teoria do caos, para investigarmos o caos estocástico, é importante vermos a questão de ruído independente e identicamente distribuído. Porque esse ruído independente e identicamente distribuído, aquilo que vai acontecer é que vai ser integrado na computação não linear do sistema. O que é que isso significa? Repare-se, se nós temos um processo de iterações, e vamos para o exemplo do ruído aditivo, xt mais 1 vai ser igual ao f de x de t mais sigma vezes u de t, em que o de t tem uma flutuação aleatória com uma determinada com uma distribuição de probabilidades, portanto pode assumir diferentes valores com diferentes probabilidades. Se ele é independente e identicamente distribuído, o passo seguinte vai ser independente dos passos anteriores. E, a, e, a, esta distribuição de probabilidades vai ser fixa. É como atirarem múltiplas vezes a mesma moeda ao ar. Portanto, com uma probabilidade, se a probabilidade de sair cara ou de sair coroa for 50-50, 0.5, 0.5, as probabilidades têm de somar 1. Basicamente, atirar múltiplas vezes a moeda ao ar, sendo a mesma moeda, considerando as mesmas condições, a questão que se coloca é que o lançamento seguinte vai ser independente do lançamento anterior.
Logo, eu posso, em cada passo, sei que tenho uma probabilidade de 0,5, ou seja, de 50% de sair cara ou de sair crua. A ideia é essa. Portanto, mais generalizada para modelos de ruído mais complexos. E no nosso caso vamos ver modelos de ruído mais simples. Portanto, no exemplo neste webinar vai ser o mais simples de todo, que é o ruído uniforme. Há uma razão para o ruído uniforme, já vamos analisá-lo em maior pormenor. Mas basicamente, aquilo que acontece é que se nós, considerando aqui as iterações, se nós temos o valor de x de t, e o mapa dinâmico dá-nos a nossa parte determinística, f de xt, é não linear, mas o xt mais um vai depender desse f de xt, que é determinístico, mais o sigma, que é uma constante, a multiplicar por um termo de ruído. O sigma dá-me aqui o tamanho do ruído, portanto, a dispersão do ruído é um fator de acoplagem ao ruído que pode ser tanto maior ou menor. Se for igual a zero, basicamente tenho um modelo determinístico. Ora, multiplicando sigma por ut t, eu vou obter então o valor seguinte. A questão que se coloca aqui, na verdade, deveria ser. Eu vou interromper só o compartilhamento, porque há aqui uma questão para conseguir fazer aqui uma alteração na notação, porque na verdade estava feito em função de xt menos 1. Isto é u de t mais 1, na verdade. Podia ser o de t também, mas pronto, mas temos, é o ruído do passo seguinte. Portanto, era o ruído que ia afetar o passo para xt mais 1. Mas de qualquer modo, aqui, o que está correto aqui é f de x, é xt mais 1, portanto, deixem-me só aqui mais 1, rt mais 1, mais com rtt. Aqui também podia ser para o passo t aleatório, portanto pode estar RT, só por causa da questão de- da computação. Isto vai depender do modelo, portanto, mas aqui estou a pôr em termos gerais o T mais um por uma questão de notação inicial. Ok. Portanto, o passo seguinte não haveria problema porem aqui o de t também, porque se considerava-se a mesma aleatório, era na computação para t mais um, tinha a flutuação aleatória u de t junto com o f de xt, portanto poderiam usar essa notação também. No entanto, é preferível neste caso usar esta notação u de t mais um. Ora, o que é que acontece? Nós temos então o passo seguinte, portanto o xt mais um resulta de f de x de t, parte determinística, mais uma flutuação aleatória, sigma de u de t mais um. Ora, e isso vai-me dar o valor seguinte. Ora, o valor seguinte, o xt mais 2, vai resultar do quê? De aplicar ao f de x de t mais um a mesma fórmula. Portanto, mas já com outra flutuação aleatória. Mas a questão é que o f de xt mais 1 é igual a f de x de t mais sigma u de t mais 1. Portanto, ou seja, vou aplicar o mapa dinâmico ao f de x de t mais sigma vezes u de t mais 1. Ou seja, o mapa dinâmico vai computar não linearmente o ruído para a iteração seguinte. E isso é um ponto muito importante. Portanto, e a questão que se coloca aqui é que o ruído vai ser integrado na computação não linear. Agora, então, interessa ver, do ponto de vista da teoria do caos, é muito importante vermos primeiro como é que o mapa dinâmico é afetado por ruído que não tem características muito complexas. Portanto, porque aí pode haver para investigarmos como é que ruído uniforme, por exemplo, que é isso que vamos ver, que independente e identicamente distribuído, vai, não tendo a mesma probabilidade para um intervalo, mesmo assim pode, ao ser integrado na computação não linear do sistema, vai ter consequências em termos dinâmicos. Portanto, e vamos ver isso. Nomeadamente, vamos ver dois fenómenos: o fenómeno de ordem induzida por ruído e o fenómeno
de caos induzido por ruído. Ora bem, portanto, considerando então o caso mais simples, que é esta a questão, ruído independente e identicamente distribuído, embora o ruído seja independente e identicamente distribuído, ou seja, ele varia aleatoriamente período para período de modo independente, exemplo, lançar a moeda ao ar, os valores assumidos pelo ruído têm sempre as mesmas probabilidades fixas. No entanto, ao ser integrado na computação do sistema, vai afetar a trajetória futura. Portanto, vamos começar com o ruído uniforme. Então, e vamos considerar neste webinar o ruído uniforme. O ruído uniforme assume a equiprobabilidade de valores no intervalo. E vamos considerar ruído uniforme pode ser discreto, portanto, ou contínuo. Vamos considerar contínuo no intervalo. Ou seja, temos uma distribuição constante no intervalo. A vantagem é que o ruído, sendo I e D, não tem uma estrutura que torna mais provável uma alternativa em detrimento de outra, no intervalo, permitindo simular a interação entre aleatoriedade externa e aleatoriedade endogenamente gerada, portanto, o caos. Vamos começar então com uma distribuição uniforme em intervalo contínuo, como é que ela funciona? Portanto, basicamente nós não temos a probabilidade de um ponto é zero, mas portanto temos uma função de densidade de probabilidade. As probabilidades são construídas a partir da função de distribuição, que é basicamente calculada a partir de cálculo integral. Portanto, a função de densidade de probabilidade, se u de t pertence ao intervalo entre A e B, para a função de densidade de probabilidade, basicamente aquilo que nós temos é que a densidade é 1 sobre B menos A, ou seja, é a diferença entre o valor final e o valor inicial do intervalo. 1 sobre B menos A. E é zero, e ela é zero fora desse intervalo. A função de distribuição dá-me a probabilidade do t ser inferior ou igual a L, é o integral entre A e L de 1 sobre B menos A. Mas 1 sobre B menos A, dado que o intervalo está bem definido, 1 sobre B menos A, basicamente, e repare-se, estamos aqui a calcular a probabilidade de U de T. O de T sendo, considerando independência e que o processo é independente e identicamente distribuído, esta probabilidade é fixa. Portanto, temos sempre a mesma probabilidade para qualquer passo no tempo. Portanto, a função de distribuição é a probabilidade do t inferior ou igual a L, de ser inferior ou igual a L. Eu posso calcular diferentes probabilidades, portanto, qual é a probabilidade de ser inferior ou igual a L, ou seja, de estar entre A e L? É 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A é uma constante, vezes du, que é o diferencial de Leibniz aqui. E então eu tenho 1 sobre B menos A é igual ao integral entre A e L de du, ou seja, 1 sobre B menos A é igual a primitiva, U. Portanto, aqui temos a função derivada, aqui é 1, então a primitiva seria a própria variável, U, avaliada em L e em A. Ora, avaliada em L, substituo U por L e depois menos o U substituído por A. Portanto, fica 1 sobre P menos A, multiplica aqui por L menos A, ou seja, fica L menos A sobre B menos A. Quando L é igual a 1, isto bate certo, porque quando L é igual a B, a probabilidade, estou a calcular a probabilidade de U estar no intervalo entre A e B. Ora, a probabilidade de U estar no intervalo entre A e B é de 1, portanto, e bate certo. Portanto, a probabilidade é o acontecimento certo. O valor esperado, como é que ele é calculado? Eu multiplico o U pela densidade de probabilidade e tenho vezes du aqui, que é o diferencial. Portanto, e então, calculando o integral definido aqui, o valor esperado de u de t entre A e B, de u sobre B menos A du, é igual a 1 sobre B menos A, pode ser passar para fora do integral. Ficou o integral entre A e B, isto é ao contrário, aqui está B, A e B. Ok, vamos partilhar outra vez, corrigir e partilhar. Aqui uma grelha neste diapositivo. Ok, tá. Integral entre A e B, portanto, de A a B, de U du, fica 1 sobre B menos A, U ao quadrado sobre 2, portanto, tenho aqui a função primitiva, é a função cuja derivada dá U,
Substituindo por A e por B, ou seja, faço o ao quadrado sobre 2 substituindo o por B, menos o ao quadrado sobre 2 substituindo o por A. Ora, então fico um sobre B menos A multiplicar por B ao quadrado sobre 2 menos A ao quadrado sobre 2, fica B ao quadrado menos A ao quadrado, a dividir por 2 vezes este B menos A aqui. Ora, B ao quadrado menos A ao quadrado é a mesma coisa que B menos A vezes B mais A. O B menos A vai cortar com o B menos A em baixo, fica um B mais A sobre 2. Então já sei que o valor esperado de U de t é igual a B mais A sobre 2. Portanto, são os limites, a soma dos limites do intervalo a dividir por 2. Aqui uma questão central, estamos a assumir neste webinar, não, embora quem não conhece cálculo integral, não há problema, porque consegue apanhar o webinar nas partes fundamentais. Esta parte aqui trabalha especificamente, em que estamos a trabalhar especificamente com cálculo integral. Quem não conhece cálculo integral fica a ideia e de cálculo de probabilidades, fica a ideia de que o valor esperado, ou seja, é para onde tende, em média, as flutuações de U de t, vai ser igual aos limites do intervalo, à soma dos limites do intervalo entre que U pode flutuar a dividir por 2. Mas, portanto, aqui neste webinar, nesta parte específica, assume-se algum conhecimento de base de teoria das probabilidades e de cálculo integral. Portanto. Ora bem, vamos ver o ruído aditivo. O ruído aditivo, portanto, como é que nós calcularíamos então, embora o valor esperado de U de t seja fixo, como vimos, de qualquer modo, quem não conhece cálculo integral e teoria das probabilidades, mesmo assim fica com uma ideia depois na parte, toda a restante parte de simulações consegue perceber com base nos webinars anteriores sem problema, porque esta é a única parte em que nós vamos estar a calcular probabilidades mais específicas. Fica a ideia do ruído flutuar com a mesma probabilidade no intervalo, portanto, ter uma probabilidade uniforme no intervalo. Portanto, fica essa intuição de base. De qualquer modo, é importante para dar esta componente formal é relevante do ponto de vista de alguma reflexão em torno do processo estocástico. Vejamos o que é que acontece com a flutuação, e aqui vamos corrigir para o de t mais 1 também. O que é que acontece com a flutuação aqui com a flutuação, com o ruído em soma, portanto, aditivo. A questão que se coloca é que o valor seguinte de U de t tem um valor esperado fixo. Porquê? Porque estamos a lidar com um processo independente e identicamente distribuído. E a questão que se coloca aqui é que sendo essa distribuição de probabilidade fixa, ela não vai mudar ao longo do tempo. Portanto, o valor esperado é sempre o mesmo. A questão central, portanto, o valor esperado do de t mais 1 vai ser sempre B mais A sobre 2. Agora, há aqui uma questão específica, é que quando nós temos caos, ou um processo não linear acoplado a ruído, o valor esperado desse processo vai mudar com o tempo. Não é estático, não é fixo. E nós obtemos isso precisamente aqui, neste processo de ruído aditivo. Deixem-me só mudar também aqui neste seguinte, para poder passar ao processo final, portanto, de notação. Embora pudesse também estar a notação U de t, considerando que o de t não tinha ainda sido realizado, portanto. Mas interessa aqui, estamos a pôr o valor seguinte do U de t ali, ok. E se assumíssemos o de t ali, o U de t ainda não tínhamos o valor final dele, o U de t era o valor na computação para xt mais 1, podíamos assumir à mesma. Aliás, vamos ver isso no caso seguinte. Mas para já, o que é que nós temos aqui? Portanto, vamos considerar para já este caso. Nós temos o valor seguinte, xt mais 1, resulta do quê?
Não, primeiro aqui. O valor seguinte, xt mais um, resulta de o f de xt, portanto, a parte não linear determinística aplicada à variável t, mais um parâmetro sigma, vezes o valor seguinte da minha variável aleatória, o de t mais um, que não depende de um processo determinístico, portanto, com uma equação fechada, portanto, assume-se a tal contingência aleatória que é expressa assim por regras probabilísticas. É abordável apenas pelas tais regras probabilísticas. Ora bem, então aqui nós temos, no caso do ruído aditivo, o valor esperado de xt mais um, assumindo que é conhecido o valor de xt, portanto xt mais um dado xt, vai ser o quê? Vai ser o valor esperado de f de xt mais sigma vezes u de t mais um. Ora, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, portanto pode separar. É o valor esperado de f de xt mais o valor esperado de sigma vezes u de t mais um. A questão do valor esperado de f de xt, como o processo aqui é determinístico, o valor esperado coincide com a própria função, portanto f de xt. Portanto, o valor esperado de f de xt é igual a f de xt. E o valor esperado de uma constante vezes uma variável aleatória, portanto, que é o u de t mais um, a constante pode passar para fora, e então fica sigma. Portanto, se está a multiplicar pela variável, o sigma pode passar para fora, fica sigma valor esperado do de t mais um. Ora, o valor esperado do de t mais um, dado que o de t é uma variável aleatória, independente e identicamente distribuída, com distribuição uniforme no intervalo entre A e B, basicamente era o valor esperado que tínhamos calculado no caso anterior, portanto, no diapositivo anterior, B mais A sobre 2. Então fica aqui sigma vezes B mais A, entre parênteses, sobre 2. Ora bem, aqui então temos o nosso o valor esperado do de t mais um, que é fixo, que é constante, vezes o sigma, mas temos aqui o f de x de t a contribuir para a nossa para o valor esperado. Portanto, o valor esperado seguinte vai ser igual ao f de x de t mais sigma vezes b mais a sobre 2. E qual é o valor esperado para x de t mais 2? Então vai ser f de x de t mais 1 mais o sigma vezes B mais A sobre 2. Mas esse F, F de xt mais um vai depender daquilo que foi o termo de ruído, o valor da flutuação aleatória que ocorreu em T mais um. Portanto, vamos ter esta flutuação. Portanto, os valores esperados o valor esperado vai flutuando com o tempo, vai mudando com o tempo, vai depender de dois fatores, do que é que aconteceu da computação não linear e do ruído. E o ruído vai ser integrado na própria computação não linear. E isso é no caso de ruído aditivo, do ruído em média ponderada, a mesma coisa. Portanto, a única diferença é que em vez de termos o x de t, portanto, f de x de t mais o sigma vezes b mais a sobre 2, temos 1 menos sigma, portanto, uma média ponderada entre 1 menos sigma vezes f de xt mais sigma vezes b mais a sobre 2. Se o sigma for igual a zero, basicamente ficamos com a computação determinística. Fora disso, temos o processo afetado por ruído. Agora vamos ver um outro exemplo, e vamos ver um exemplo. O caso de ruído. Isto é o caso de ruído aditivo. São os casos de ruído aditivo, considerados em termos gerais. O que é que acontece com os casos de ruído de parâmetro? Isso depende de mapa para mapa. Muda de mapa não linear para mapa não linear. Aqui, basicamente, aquilo que nós temos de ter, vamos ver um exemplo, temos de ver cada exemplo por si. Vamos ver o exemplo 1 do mapa logístico com parâmetro estocástico. Ou seja, para x de t mais 1, aquilo que vai ocorrer, a computação vai depender do x de t, que é conhecido, mais uma flutuação aleatória r de t, que vai determinar o xt mais 1. Aqui estamos a pôr mesmo o r de t, porque não estamos a pôr r de t mais 1. Estamos a pôr o r de t, é a flutuação aleatória que vai ocorrer aqui em t para determinar o valor de xt mais 1. E isso ainda não está determinado. O xt pode ser conhecido, o xt pode ser conhecido, mas o r de t não é.
Só depois de ocorrer esta flutuação aleatória é que vamos poder determinar o valor de t mais 1. E essa flutuação aleatória vai resultar de quê? De R mais sigma U de t. Portanto, em que U de t tem uma distribuição uniforme no intervalo entre menos 1 e 1. Portanto, nesta notação aqui estamos a considerar para a computação de x de t mais 1 vai contribuir o x de t, que está determinado, mais a flutuação aleatória, aqui estocástica, portanto, mais um processo estocástico aqui de R de t, que é igual a uma constante, mais sigma vezes U de t. Ora, em que o U de t tem a tal distribuição uniforme entre menos 1 e 1. Vamos ver o que é que acontece aqui. Portanto, repare-se, o U de t, se tem uma distribuição uniforme entre menos 1 e 1, vamos saber uma coisa. Repare-se no seguinte. Se entre menos 1 e 1, o B aqui seria menos 1, seria 1 e o A seria menos 1. Portanto, então, se o de t tem uma distribuição entre menos 1 e 1, o valor esperado do de t vai ser quanto? Vai ser 1, limite superior do intervalo, menos 1, limite inferior. 1 menos 1 dá 0, sobre 2 dá 0. Portanto, o valor esperado é nulo, neste caso. Vamos ver então o que é que acontece aqui. Vamos calcular mesmo o valor esperado. Portanto, é o B menos o A. Portanto, o limite superior menos... é o B mais o A. B mais o A, o limite superior mais o limite inferior. Mas como o limite inferior é menos 1, mais por menos dá menos, portanto fica 1 menos 1 ali. Mas vamos ver então o valor esperado. O valor esperado de xt mais 1, dado o valor x de t, que é o valor de xt está determinado, é igual ao valor esperado de r de t vezes x de t vezes 1 menos x de t, segundo o mapa, ou seja, o valor esperado de xt mais 1 é o valor esperado, sendo o xt mais 1 igual a r de t vezes x de t vezes 1 menos x de t, vai ser o valor esperado deste processo estocástico. Um processo estocástico, ou seja, processo em que inclui aqui a componente ruído. Mas o x de t vezes 1 menos x de t é fixo, está determinado. Portanto, basicamente é multiplicar o x de t por 1 menos x de t. Então eu posso passar esta parte para fora do valor esperado, porque vai-me dar um valor numérico que não depende da flutuação aleatória em R de t. Então eu fico com, isso pode ser passado para fora do valor esperado, fica o valor esperado de R de t. Ora, o valor esperado de R de t vai ser basicamente, isso podemos fazer aqui, dar aqui passos intermédios, vamos tirar aqui eu vou dar aqui alguns passos intermédios que não estão aqui neste diapositivo. Portanto, basicamente, o valor esperado de R de t é igual ao valor esperado, vamos pôr mesmo o processo, é igual ao valor esperado de R mais sigma sigma U de t. Isto multiplicado por x de t vezes 1 menos x de t. Ora, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Portanto, fica o valor esperado de R mais valor esperado, e posso passar o sigma para fora do valor esperado também, dou já esse passo, mais o valor esperado do de t. Isto vezes x de t vezes 1 menos x de t. Vamos pôr aqui o sigma um bocadinho para trás. Assim. Mais. Ok. E vamos pôr assim. E aqui já temos os passos intermédios necessários à resolução deste caso. Ok. Interromper compartilhamento e vamos compartilhar com... não. Compartilhar e compartilhar com tela cheia. Ok. Ora bem, portanto, temos então a seguinte situação. Dado que o x de t
é conhecido, xt vezes 1 menos xt, ou seja, isto já está determinado. O sistema vai computar com esta parte, mas essa computação vai ser afetada também depois para o xt mais 1. Esta componente xt vezes 1 menos xt não é aleatória no sentido de depender do processo, do nosso processo aleatório, é determinístico. Portanto, portanto qualquer aleatoriedade associada a um processo determinístico, já vimos que tem que ver com na verdade, uma pseudo-aleatoriedade, tem que ver com o modo como o padrão está configurado, nomeadamente o padrão das condições iniciais e o modo como ele é computado pelo sistema. Isso nós já vimos com a questão da teoria do caos, mas esta parte é determinística e não depende da flutuação aleatória RTT. Portanto, não depende do processo estocástico específico para RTT. Portanto, isto é um número, pode passar para fora do valor esperado, como vimos há bocado. Fica o valor esperado de RTT vezes XTT vezes 1 menos XT. Ora, mas esse valor esperado, basicamente o RTT é o quê? É o R, que é uma constante, mais sigma vezes u de t. Mais sigma vezes u de t. Ora, então o valor esperado da soma é igual à soma dos valores esperados e o sigma pode também passar para fora, portanto fica o valor esperado de R mais o valor esperado de sigma u de t, o sigma pode passar para fora porque também é uma constante, fica o valor esperado de R mais o sigma vezes o valor esperado do de t. Ora, o valor esperado do de t é o quê? É o limite superior mais o limite inferior. O limite superior do u de t, como vimos, era 1, entre o qual ele pode flutuar aleatoriamente, era entre 1 e menos 1. Ora, o valor limite superior mais limite inferior fica 1 mais menos 1, mais por menos dá menos, portanto fica 1 menos 1 aqui, sobre 2. Portanto temos, e o valor esperado de R sendo uma constante, o valor esperado é essa própria constante. O sigma fica aqui a multiplicar pelo valor esperado de t, portanto, e o valor esperado de t é 1 menos 1 sobre 2, portanto, 1 menos 1 fica 0, fica a sigma vezes 0 sobre 2, isto tudo a multiplicar, claro, por xt vezes 1 menos xt. Ora, é sigma vezes 0 sobre 2 é 0, fica r mais 0, fica r vezes xt vezes 1 menos xt. Ou seja, o valor esperado para o passo para xt mais 1 vai ser a computação daquilo que seria o mapa determinístico. No entanto, o valor real, o valor que vai ocorrer vai depender da flutuação do parâmetro aleatório. Portanto, vai depender daquele processo estocástico. Portanto, não vai ser exatamente igual a R vezes xt vezes 1 menos xt. Vai flutuar. Vamos ver as simulações sem valores, com determinística versus com o processo estocástico com sigma igual a 0.01. Portanto, a força aqui do ruído é de 0.01. Embora o valor esperado coincida com a computação do sistema, importa notar que esse valor esperado o valor esperado seguinte depende da realização do processo de ruído, portanto, porque vai afetar o xt seguinte, portanto, o valor seguinte da série que vai ser computado também neste processo, nas iterações. Agora, vamos ver, sem ruído, as simulações das trajetórias em si, sem ruído e com ruído. Sem ruído, temos para um mapa logístico com R igual a 3.45, temos uma dinâmica periódica de período 4. Se acrescentarmos ruído com sigma igual a 0.01, portanto, este ruído parâmetro, é o R mais sigma vezes uma distribuição, um processo, a variável aleatória com a distribuição uniforme no intervalo entre menos 1 e 1. Aquilo que vai acontecer é que vamos ter aqui um processo em que fica, por exemplo, temos aqui uma dinâmica, a dinâmica deixa de ser periódica, os 4 ramos do ciclo estão a afetar a dinâmica do ponto de vista topológico, mesmo assim. Como o ruído é baixo, do ponto de vista topológico, temos aqui o ciclo de período 4 a afetar a dinâmica. No entanto, com a introdução do ruído, ocorrem aqui uns fenómenos interessantes. Por exemplo, entre 20, entre a 20ª e a 40ª iteração, estamos a falar de 20 iterações aqui, a dinâmica, tivemos aqui até à 20ª iteração, tivemos o período 4 aqui a influenciar, tivemos os 4 ramos aqui a influenciar, mas eles vão afunilar e a dinâmica entre a 20ª e a 40ª iteração passou para flutuações aleatórias em torno de 2 ramos, ou seja, passou para uma dinâmica com ruído
mas próxima de um ciclo de período 2, influenciada fortemente por um ciclo de período 2. Depois, a partir da 40ª iteração, voltou a período 4, a ser influenciada pelo ciclo de período 4. Portanto, ao introduzirmos ruído, podemos ter precisamente aquele processo, dado que estamos, embora o mapa seja, para aquele parâmetro seja periódico, há uma a tal, o conjunto denso de órbitas periódicas está lá, e o ruído pode produzir um fenómeno semelhante à deriva caótica em torno de diferentes ciclos, ou seja, pode aproximar a dinâmica de diferentes ciclos, e essa dinâmica mantém-se, desde que o ruído seja suficientemente baixo, mantém essa dinâmica perto de um ciclo durante algum tempo e depois vai divergir desse ciclo e regressar e passar para outro ciclo. Ora, isso é aquilo, e temos aqui esta dinâmica. A dinâmica de base está aqui a flutuar entre tem uma fase em que isto é com 1000 iterações aqui, para a dinâmica, temos os quatro ramos bem visíveis aqui nas iterações, para R igual a 3,45. Nós aqui não estamos a ligar o ponto ao ponto anterior, portanto, em termos daqueles gráficos que ligam assim, portanto, estamos a usar as iterações na horizontal e na vertical o valor de x de t, não ligando os pontinhos da dinâmica. Portanto, temos essa sequência de valores, portanto, estamos a usar um scatter plot, portanto, um diagrama de dispersão que nós vimos como que era útil para representar quando tínhamos quando temos estas sequências de valores. Para visualizarmos melhor a dinâmica do que estarmos a ligar os pontinhos, portanto, no cronograma. E nós já fizemos isso nos webinars anteriores e estamos a servir-nos disso neste webinar. Portanto, temos aqui uma dinâmica de período 4. Dinâmica periódica de período 4. Aqui repare-se que a dinâmica continua a ser fortemente dominada pelo período 4, tem flutuações aleatórias entre essa dinâmica de período 4, mas de vez em quando vai convergir simultaneamente nos, nos quatro ramos, nas duas bandas de flutuação, em cima e em baixo, vai convergir. Há um efeito de squeezing, portanto, de compressão, em que ele vai convergir para uma dinâmica periódica de período 2. Portanto, ele anda a saltar entre dinâmicas periódicas, flutuações aleatórias em torno de vizinhança de um ciclo de período 2, e depois vai afastar-se desse ciclo de período 2. E esse efeito de squeezing tem uma duração curta, porque depois o ruído vai aproximá-lo de novo de flutuações aleatórias em torno da dinâmica de período 4. E há fases em que parece estar a divergir da dinâmica de período 4, com explosões ali de volatilidade, mas depois volta a convergir. Portanto, temos aqui uma dinâmica intermitente com maior volatilidade quando está a flutuar em torno da dinâmica de período 4, e depois temos períodos em que diminui essa volatilidade no sistema e converge quando há o tal efeito de compressão, o squeezing, em que se aproxima muito do ciclo de período 2 com alguma flutuação aleatória, mas está muito próximo de uma vizinhança do ciclo de período 2. Ora, isto basicamente temos aqui um fenómeno que é típico. O facto topologicamente, aquilo que está a acontecer é que o sistema corroído, como está fortemente influenciado pela dinâmica periódica, ele vai gerar um padrão que topologicamente é análogo ao de caos. Ou seja, se nós estivéssemos com caos perto de um ponto de bifurcação, ou seja, o limiar do caos, basicamente aquilo que acontece é que o ruído empurrou o sistema para o limiar do caos. E esta relação topológica com os ciclos, em que mesmo com ruído, a dinâmica não linear vai aproximar o ciclo, vai a ter um efeito de compressão da dinâmica aleatória para próximo da dinâmica do ciclo.
para próximo da vizinhança do ciclo, e aquele ciclo vai estar a influenciar a dinâmica do sistema, integrando o ruído, o tempo suficiente para a ordem do ciclo se expressar, até que aquilo vai divergir, a dinâmica vai divergir por força do próprio ruído e da dinâmica, da integração não linear dessa dinâmica de ruído, vai acabar por divergir desse ciclo e aproximar-se da vizinhança do outro ciclo. Ora, isso é típico daquilo que ocorre, conforme descrevemos a dinâmica de caos, o processo topológico responsável pela dinâmica caótica, o que caracteriza a dinâmica caótica, a chamada dinâmica caótica, no sistema determinístico. Basicamente é isso que nós temos aqui ao ocorrer. O ruído pode induzir num sistema dinâmico que não linear, que para determinados valores de parâmetros gera caos, nós podemos ter a indução de caos por ruído. Portanto, e neste caso, a dinâmica, vemos isso conforme nós tínhamos visto na dinâmica, no caso nos webinars anteriores de limiar do caos, temos a dinâmica típica de limiar do caos aqui. O que é que acontece? Vimos-la ali visualmente nos cronogramas e vemos aqui no espectro de potência. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um pico. Para a dinâmica determinística, temos aqui este pico e um segundo pico ali. Isso tem que ver com o ciclo do período 4. É a dinâmica cíclica de período 4. Ora, com ruído, o que é que acontece? É essa dinâmica. Ficamos aqui com flutuações típicas de ruído, mas continua a haver aqui um pico, uma subida com um pico, e depois uma segunda subida. Ora, isso é típico daquela dinâmica de linear do caos que nós tínhamos visto. Portanto, do espectro, quando nós temos uma flutuações aleatórias, mas com uma proximidade de um ciclo. E neste caso temos e vimos o que é que estava a acontecer. Portanto, vimos precisamente o caos, o ruído a induzir uma dinâmica caótica, e já vamos ver mais acerca disso, porque temos o expoente LIAP9 também calculado ali, que nos vai confirmar precisamente isso. Basicamente, aquilo que acontece é que o ruído está a ser integrado na dinâmica não linear do sistema e gera-se ali uma dinâmica de vai fazer transitar o sistema de uma dinâmica de período 4 para uma dinâmica de linear do caos, ou seja, de caos próximo do ponto de bifurcação entre a dinâmica de período 4 e uma dinâmica caótica. Vamos ver que essa dinâmica de linear do caos, precisamente aqui, se nós podemos estimar o expoente de LIAP9, e este é o expoente LIAP9 máximo estimado para o sinal gerado para o x de t, no segundo caso, portanto com ruído, e o expoente máximo de LIAP9 é positivo, de 0.0275. Portanto, é um expoente LIAP9 baixo, portanto, e é típico, e temos o espectro com aquela subida que é típico do limiar do caos. Ou seja, estamos perante um fenómeno de caos induzido por ruído. Isso é um fenómeno documentado na teoria do caos estocástico. E na teoria portanto, na teoria do caos, na parte da teoria do caos que investiga o caos com ruído. Ou seja, se adicionarmos ruído a um sistema que, para determinados parâmetros, pode produzir caos, aquilo que acontece é que, basicamente, o sistema pode tender espontaneamente, devido à computação do ruído, tender para o limiar do caos e gerar ali uma dinâmica caótica. Isso é explicado do ponto de vista topológico. Porquê? Porque basicamente o ruído vai empurrar o sistema para uma dinâmica topológica tal que vai haver a tal divergência caótica exponencial com as condições iniciais, portanto, neste caso nem é com as condições iniciais, para pequenos desvios vão ser amplificados no tempo e vai haver aquela divergência, aquela amplificação exponencial de pequenos desvios numa vizinhança, como vimos quando fizemos a revisão topológica do caos, e que é muito útil essa abordagem topológica. E a questão que se coloca é que há essa divergência exponencial com o expoente LIAP9 positivo, e o método utilizado é robusto a ruído, à ocorrência de ruído, portanto, temos a tal divergência positiva, portanto, temos um fenómeno de caos,
E isso é provocado quer pela proximidade do ciclo, em que o ciclo vai influenciar a dinâmica do sistema, ainda está a influenciar fortemente a dinâmica do sistema, mas o ruído vai empurrar o sistema para longe do ciclo e vai haver esta dinâmica de afastamento do ciclo, a aproximação de outro ciclo, depois volta a divergir e vai ser influenciado por outro ciclo. A densidade, o conjunto denso de órbitas periódicas vai estar aqui a influenciar do ponto de vista topológico. Portanto, a introdução de ruído vai empurrar a dinâmica do sistema de uma órbita periódica para caos. Isto é um primeiro fenómeno que ocorre quando nós introduzimos ruído num sistema que pode gerar caos determinístico. Portanto, neste caso, a evidência é favorável a caos induzido por ruído, neste caso, com a dinâmica passando de um ciclo de período 4 para uma dinâmica de caos com um expoente máximo de Lyapunov empírico estimado baixo e uma subida significativa no espectro de potência, na análise espectral, indicando a presença de periodicidades. Neste caso, associada a bandas de flutuações em torno da semente de ordem definida pelo ciclo, que é o tal ciclo de período 4. E há aqui duas sementes de ordem, é o ciclo de período 4 e o ciclo de período 2, portanto, porque ele está a andar entre essas vizinhanças e aí o ciclo vai influenciar fortemente a dinâmica. Porquê? Porque foi empurrado para próximo do limiar do caos e os ciclos aí são resilientes. Acoplamento a ruído externo. Vamos ver este exemplo 2, que tem um acoplamento a ruído externo, com média ponderada. Portanto, o R aqui é fixo, portanto, eu aqui pus RT, mas não é RT, é R fixo. Vou corrigir o diapositivo só para pôr aqui R, não é R de T, é R. Ok. E vamos voltar a compartilhar. Ok. Vamos ver aqui. Este é outro caso muito relevante, porque aqui temos uma outra situação distinta. Aqui, basicamente, o ruído não está a influenciar o parâmetro, está a influenciar o sistema a partir de uma média ponderada. Portanto, temos o xt mais 1, vai ser igual a 1 menos sigma vezes r de xt, vezes 1 menos xt, mais o sigma, e aqui vamos pôr também o u de t mais 1. Portanto, e o ao longo do tempo tem a tal distribuição uniforme. A distribuição aqui é uniforme, portanto, aqui foi só uma questão de notação, podiam assumir também o de t, dizendo que o de t flutuava aleatoriamente para a computação de xt mais 1. Portanto, são duas formas de representar a mesma ideia, portanto, o valor seguinte vai resultar do mapa não linear, mais depois uma flutuação aleatória, que é a nossa variável, o componente de ruído estocástico. Ora bem, o UTT tem uma distribuição uniforme entre 0 e 1 para toda qualquer iteração e fixa. Ora, aqui em média, a média do ruído vai ser 1 mais 0 a dividir por 2, portanto vai ser 0,5. Portanto, ou seja, o valor esperado aqui para este processo estocástico do UTT em cada passo é basicamente 0,5. Ora bem, temos esta estrutura. E agora vamos ver o que é que acontece se o R for igual a 4. Ora, temos aqui o mapa logístico determinístico com R igual a 4. As iterações, o cronograma com as iterações, sem ligar os pontos, os pontos de cada iteração, o valor de cada iteração, de dar-nos aquele processo, dá-nos a imagem das flutuações aleatórias entre 0 e 1. Portanto, ele está a flutuar aleatoriamente no intervalo entre 0 e 1, embora o processo seja determinístico. Portanto, há aqui uma pseudo-aleatoriedade que está ligada ao caos, portanto, como nós vimos. Portanto, temos o caos determinístico para R igual a 4. E a lei de potência gera um espectro branco. É o dito caos branco, ou seja, não há aqui um ciclo dominante. Basicamente era como se fosse ruído branco. Portanto, sem um ruído sem um padrão, ou seja, que tem a mesma energia, tem uma energia constante às diferentes frequências. Isso é, portanto, na lei de potência que está à direita. Portanto, e à esquerda temos o cronograma. O que é que acontece quando nós acrescentamos ruído a este sistema? 0,05, ou seja,
1 menos 0,95 é a computação daqui, do mapa não linear, e 0,05 vai ser a componente estocástica. Ora, se acrescentarmos mesmo uma pequena quantidade de ruído, aquilo que acontece é que, para já, vai haver uma acumulação das flutuações lá em cima, próximo de 1. Portanto, já não preenche homogeneamente o intervalo entre 0 e 1. Vai tender a preencher mais aquele intervalo mais curto, próximo de 1. Vai ficar com uma densidade maior nessa zona. E aquilo que acontece é que o espectro, e esse é o ponto mais importante disto, o espectro já não fica com espectro de ruído branco. Embora o ruído seja I e D, e o mapa determinístico, se desligássemos o ruído, portanto, puséssemos o sigma igual a zero, logo, 1 menos zero ficava 1, portanto, ficava a computação do mapa logístico, com o caos mais forte, que é para R igual a 4. Ficávamos com o tal espectro de ruído branco, ou seja, o espectro com a mesma intensidade a todas as frequências. Se acrescentarmos ruídos, a componente estocástica, aquilo que acontece é que o espectro deixa de ser de ruído branco e começa a subir ali para as frequências, para esta zona de frequências. Portanto, de 0,1 para estes valores aqui, de 0,1 para a parte final do espectro, no fundo, vai subir aqui. Ora, isto corresponde a uma situação em que nós vamos ter aqui uma influência de algum sinal cíclico. Portanto, ou seja, ganhou força, embora o espectro seja de ruído, já não é de ruído branco, ou seja, já não temos aquele espectro com a mesma intensidade, há aqui uma zona de frequências que sobe um bocadinho o espectro. Essa subida significa que vai haver aqui componentes periódicas que começam a afetar mais o sistema. Ora, isso é o fenómeno de ordem induzida por ruído. Portanto, os dois fenómenos foram observados para diferentes sistemas caóticos. O primeiro fenómeno era de caos induzido por ruído, portanto, o ruído pode fazer transitar o sistema de uma órbita periódica para uma órbita de caos, e se for fraco, portanto, aquilo que acontece é que essa órbita de caos vai exibir a tal situação, portanto, de limiar do caos, aquela dinâmica de limiar do caos. O ruído no sistema caótico que pode induzir picos em torno ou subidas de espectro em torno de componentes periódicas, ou seja, influenciar o surgimento de regularidades no caos, e então temos aquilo que é ordem induzida por ruído. Portanto, são os dois fenómenos na situação que podem ocorrer, que foram observados para diferentes sistemas caóticos. Portanto, a ordem induzida por ruído significa que para o ruído com acoplamento em média ponderada, o espectro, neste caso, passou de um espectro branco para espectro com uma subida. Sempre que ocorrem este tipo de situações, ou sinais de periodicidades e ou subidas no espectro decorrente de ruído, estamos na presença de um fenómeno de ordem induzida por ruído, ou seja, a presença de ruído vai introduzir periodicidades não presentes na dinâmica caótica original. Portanto, vai fazer com que, do ponto de vista a computação não linear da trajetória que inclui o ruído, vai conduzir a regularidades e temos um fenómeno de ordem induzida por ruído. Ora bem, estes são os dois fenómenos e isto são os pontos centrais do caos estocástico, em que consideramos sempre ruído que sem nenhum padrão, portanto, poderíamos ter considerados diferentes tipos de ruído, podem introduzir padrões diferentes e mudar estruturalmente a dinâmica, isso é uma outra questão, mas para já, e é importante ver que no caso estocástico, mesmo que o ruído não tenha características, tipo é ruído uniforme, independente e identicamente distribuído, a não linearidade conduz a uma complexidade dinâmica muito específica, nomeadamente a fenómenos como caos induzido por ruído, assim como ordem induzida por ruído. Agora, a outra questão, a outra área é o caos e dinâmica não linear em rede, ou seja, matematicamente estamos a lidar com uma teoria matemática de campos em rede, caracterizados por mapas dinâmicos acoplados em rede. Podemos também ter
equações diferenciais acopladas em rede para tempo contínuo, ou mapas dinâmicos acoplados em rede. Os modelos iniciais de caos em rede foi para mapas dinâmicos acoplados em rede. São aplicados à modelação de sistemas complexos, à modelação da turbulência de sistemas físicos, à modelação de risco em rede e podem ser utilizados quer modelos determinísticos, quer modelos com ruído, ou seja, caos estocástico em rede, caos determinístico em rede, podemos trabalhar com essas áreas todas. Portanto, basicamente, considerando, sendo uma APF determinista ou estocástico, basicamente, ou seja, estando a lidar com um modelo determinístico ou com um modelo estocástico, os mapas dinâmicos, temos dois esquemas alternativos para mapas dinâmicos acoplados. O x de t mais 1 é igual a 1 menos o epsilon, que é o acoplamento na rede, e estes foram os, quer dizer, e depois temos um acoplamento aos vizinhos para cada nó, portanto, aqui o i é o nó, portanto, o i passa a denotar o nó na rede. O t continua a denotar o tempo, portanto, o valor seguinte para o nó i, xt mais 1, para o nó i é igual a 1 menos epsilon, o epsilon está entre 0 e 1, da computação do estado desse nó, x de t para o nó i, mais epsilon a dividir por uma média aritmética do número de vizinhos do nó, portanto, epsilon a dividir pelo número de vizinhos do nó, isto representa a cardinalidade de um conjunto, este conjunto é o conjunto de vizinhos do nó i, e temos aqui uma média aritmética dos estados dos nós vizinhos, ou seja, ele recebe com 1 menos epsilon a parte de computação do seu estado próprio, mais epsilon vezes o valor médio do estado dos seus vizinhos na rede. E aqui pode ser qualquer tipo de rede com que estamos a lidar. E basicamente podemos calcular assim, com o estado dos nossos vizinhos, ou podemos calcular o outro esquema alternativo, é f de x de t, mais também a computação desses nós vizinhos, ou seja, f de x de t j dos nós vizinhos. E o xt mais um de i vai resultar do mapa não linear aplicado ao seu estado, mais o mapa não linear que é aplicado aos nós vizinhos. E basicamente é assim que nós temos, são dois esquemas alternativos. Este segundo esquema é fortemente utilizado na prática e porque tem que ver com modelos que vêm da teoria quântica, da teoria quântica, da teoria dos campos em rede, portanto, e da teoria dos campos, portanto, e trabalha-se nesses termos. Portanto, temos um campo numa rede. O que é que significa ter um campo? Portanto, basicamente, cada nó tem diferentes valores caracterizados pela nossa variável dinâmica. Portanto, e há um acoplamento aqui local, embora surjam padrões globais e, portanto, podem até surgir correlações entre zonas da rede muito afastadas. Portanto, podem-se gerar fenómenos de não localidade também aqui nestas dinâmicas. Portanto, isso é uma outra questão que se coloca ao nível da teoria do caos. Nós não iremos ver, portanto, neste webinar vamos focar mais nos modelos e em alguns padrões específicos. Ora, estatísticas globais que podem ser calculadas. Uma delas é o campo médio. E o campo médio é calculado como? Em cada passo, somamos os estados para uma rede com n nós, somamos o valor da variável dinâmica para esses n nós e dividimos pelo número de n nós, portanto é a média, é o valor médio da variável dinâmica para a rede. A outra o outro elemento que podemos calcular é aproveitando as distâncias euclidianas, que no caso unidimensional, e aqui estamos a considerar mapas unidimensionais, é possível ter, portanto, no caso de um mapa unidimensional, o que é que nós temos? Temos uma só variável dinâmica, portanto, temos um número a caracterizar cada valor de cada nó na rede. Isso é o que corresponde ao chamado campo escalar. Escalar no sentido de número. Portanto, é um modelo de campos escalares. No caso de termos mais do que uma variável dinâmica, esses valores corresponderiam a um vetor e estaríamos a lidar com um campo vetorial em rede. Nós aqui vamos ver neste webinar somente campos escalares em rede. Basicamente, portanto, são os modelos tradicionais das chamadas coupled map lattices, portanto, que estamos a falar de reticulados, portanto, de redes com campos escalares e mapas unidimensionais, que é o mais elementar
temos e que foi o mais estudado no âmbito em pormenor no âmbito do caos em rede, como modelos de sistemas complexos. No entanto, há também os campos vetoriais, portanto, que também têm a sua importância e que depois depende das aplicações específicas. Mas neste webinar vamos considerar o mais elementar e vamos trabalhar com o mapa logístico. Ora, já vimos o campo médio, é uma estatística global que pode ser calculada. Outra estatística global é a desincronização média. Ora, aqui a distância euclidiana, quando estamos a lidar um, com um número, portanto com um campo escalar, a distância euclidiana para R, para o conjunto dos números reais, corresponde exatamente ao módulo. Portanto, pode ser calculado em termos, vai ter uma correspondência em termos de módulo. E então podemos trabalhar com o módulo. Portanto, e basicamente aquilo que acontece é que o xi de t menos h, o que é que nós vamos calcular? Vamos calcular o campo médio local, ou seja, a média dos vizinhos mais próximos, o estado médio dos vizinhos mais próximos, vamos calcular essa distância em módulo. X de ti menos h de ti em módulo, e somamos essas distâncias para cada nó, somamos essas distâncias e dividimos pelo número de nós. E então temos, quanto maior este valor, mais distante está, em média, o estado de um nó em relação ao estado dos nós vizinhos na rede. Portanto, quanto maior este valor, mais desincronizada, em média, está a rede. E o HTDI, basicamente, no caso que nós vamos ver, que é, vamos ver no caso específico, rede bidimensional, vamos calcular com o x de t de i menos 1 mais x de t de i mais 1. Isto não é uma multiplicação, atenção, isto é o x de t é uma função do nó em que está a ser avaliado. Portanto, é o x de t avaliado para onde? Para o nó, é o estado do nó à esquerda, mais o estado do nó à direita, a dividir por 2. Basicamente é assim que nós calculamos o H de T local, portanto o campo médio local. No caso de uma rede bidimensional. Claro que isto é generalizado para outro tipo de redes, mas nós vamos trabalhar com redes bidimensionais, basicamente, e vamos trabalhá-las e que têm uma topologia de anel. E o que é que isso significa? Significa que cada nó da rede está ligado ao nó à esquerda e ao nó à direita. Esses são os vizinhos na rede. E a rede toda, portanto, a rede toda vai formar um círculo fechado, o que significa que o primeiro nó vai estar ligado ao n-ésimo nó, portanto, que seria, e ao primeiro nó. Portanto, o nó zero está ligado ao nó 1 e ao nó n-1. E o nó n-1 vai estar ligado ao nó n-2 e ao nó 0. Portanto, essa é a ideia central, portanto, forma um anel fechado. Portanto, é uma rede em que eu etiqueto os nós como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até n-1 e, portanto, tem n nós e tem uma topologia em anel, portanto. E basicamente temos aqui para 50 nós a simulação do caso em que o f de x de t é o mapa logístico com o parâmetro r igual a 4 e a rede desacoplada. E basicamente aquilo que vemos é que neste esquema temos aqui o tempo na horizontal e o local na rede, lattice site é o nó da rede, na vertical. E temos a dinâmica de campo médio aqui calculada. Ora, aquilo que nós vemos aqui, portanto, cores mais escuras é quando o estado, portanto, o valor desse nó está mais próximo de zero. E a cor vai ficando mais próxima portanto, aqui vermelho, cor de laranja, amarelo e ali mais próximo de branco, quando está mais próximo de 1. Portanto, e naquilo que nós vemos é um padrão, a rede desacoplada com R igual a 4. Há aqui regiões que estão próximas e formam pequenos clusters de flutuações próximas, mas isso é simplesmente cada uma está a seguir o seu caminho no mapa logístico e isso corresponde a sincronizações locais, mas que resultam simplesmente de terem visitado
desses nós na rede terem visitado a mesma região e estarem a ser influenciadas pela mesma, pelo mesmo ciclo. Portanto, neste caso, há uma aproximação. Portanto, pode haver situações em que estão próximos, em que as trajetórias se aproximam em termos de vizinhança. No entanto, essa sincronização não resulta do acoplamento da rede, mas resulta sim do processo caótico que vai visitando diferentes vizinhanças, portanto, e basicamente aquilo que nós temos, olhando para este padrão, é um padrão mais ou menos aleatório da rede, portanto, que se vê em termos espaciotemporais, portanto, temos os lattice sites, portanto, temos 50 nós nesta rede. Portanto, cada linha corresponde a um nó e depois o tempo na horizontal. A dinâmica do campo médio mostra um padrão aleatório, embora, portanto, o processo aqui é determinístico, é de caos espaço-temporal, e o espectro é de ruído branco, basicamente. Portanto, o que faz sentido. O espectro do campo médio é de ruído branco. O que é típico de, portanto, estamos a lidar com o processo de caos com o espectro de ruído branco. Portanto, caos branco. O que é que acontece se fizermos acoplamento de rede? Ora, se fizermos um acoplamento de 0,2, cada nó está acoplado ao nó à esquerda e ao nó à direita, na rede com a tal topologia em anel. Aquilo que acontece é que a dinâmica fica um bocadinho diferente. Para já, há aqui é mais visível, não é assim tão visível no campo médio, embora no campo médio há períodos em que a rede fica com valores fica mais sincronizada e fica com valores mais baixos, e depois períodos em que há explosões um bocadinho maiores de volatilidade, portanto fica um bocadinho mais turbulenta. O que é mais visível aqui de mudança é no diagrama espaciotemporal, exatamente como nós fazíamos para os autómatos solares, aqui com o tempo na horizontal e com o valor na vertical, e aquilo que acontece aqui nos valores é que eles estão em intervalos, já não estão a preencher completamente o intervalo entre 0 e 1, estão a aproximar-se mais, os valores da rede estão a flutuar numa banda mais curta e aproximam-se. Portanto, há aqui clusters de mesma cor. Isso é mais visível numa simulação com menos passos. Aqui parece que pintou mais ou menos de modo homogéneo de cor de laranja, com algumas zonas mais escuras, outras zonas tonalidades de laranja. Isso foi porque foi empurrado aqui para valores, a dinâmica ficou muito mais sincronizada e empurrada aqui para valores intermédios. Mas vamos ver a diferença. Já para menos iterações em que fica mais visível o padrão. Aquilo que acontece aqui com o espectro é que surge aqui uma subida do espectro, já não é espectro de ruído branco, portanto já não temos o espectro branco, que era o espectro do caos branco que nós tínhamos. Já sobe aqui nesta zona superior do espectro, o que indica precisamente esta subida no espectro já está a indicar valores mais próximos à ocorrência de estruturas de uma estruturação com algumas periodicidades. Portanto, basicamente aquilo que já está a empurrar o sistema não tanto para esta região de espectro branco, mas com algumas regularidades aqui a influenciarem a dinâmica, portanto estaria mais próximo do limiar do caos, empurraria mais próximo do limiar do caos. A dinâmica média de desincronização é interessante, porque o que é que acontece? À esquerda temos a rede desacoplada e à direita a rede acoplada. E vemos a diferença clara, portanto, a dispersão vai de 0,25, abaixo de 0,25, a valores acima de 0,5. De distância média do nó, em média, a distância de um nó da rede em relação aos dois vizinhos mais próximos está a flutuar entre abaixo de 0,25 acima de 0,5. Enquanto que no caso de basta uma acoplagem de 0,2 e a dinâmica já vai estar, as flutuações vão estar numa banda mais curta de dispersão, entre 0,12 e 0,26, portanto, um bocadinho abaixo de 0,12. Portanto, ficou muito mais a dispersão da rede, a distância do nó em relação aos nós vizinhos ficou mais baixa, ficou aí a desincronização
média da dinâmica ficou mais baixa e indicando uma maior concentração, portanto, a rede ficou muito mais sincronizada. Portanto, a desincronização diminuiu. Aqui vemos a representação das flutuações do campo médio no passo anterior, na iteração anterior, versus a iteração seguinte. No caso desacoplado, que temos à esquerda, portanto, à esquerda está desacoplado, à direita está acoplado, portanto, desacoplado à esquerda, à direita acoplado. Portanto, no caso desacoplado, as flutuações do campo médio formavam esta situação esta dispersão esférica, sem um padrão muito definido. Portanto, o que é que acontece? É que quando acoplamos, mesmo uma acoplagem de 0,5 já vai criar uma correlação, embora não será muito forte, mas uma correlação aqui já significativa entre o valor do campo em T-1 e o valor do campo em T. Portanto, o valor do campo T-1 do campo médio quanto maior o valor do campo médio no passo anterior, na iteração anterior, maior vai ser, portanto, quanto maior o valor do campo médio na iteração anterior, menor tende a ser o valor do campo médio na iteração seguinte. Temos esta tendência linear decrescente, portanto. Portanto, temos aqui uma correlação negativa entre o valor do campo médio em T-1 em relação ao valor do campo médio em T. E aqui vemos exatamente, portanto, a simulação desta rede para a mesma condição inicial, mas os primeiros passos da simulação. Para o caso desacoplado. Para o caso desacoplado versus o caso acoplado, com 0,2 de acoplagem. Ora, para o caso desacoplado, vemos aqui um padrão em que se geram alguns clusters sincronizados. Por exemplo, na zona inferior temos aqui clusters sincronizados, mas são sincronizações espontâneas que decorrem das trajetórias daqueles dois nós estarem a visitar a mesma vizinhança do atrator caótico. Ora, isso significa que vão ser influenciados pelo mesmo ciclo durante algum tempo. Agora, esse tempo é curto, porque depois vai introduzir-se a divergência caótica e elas vão divergir entre elas e desacoplar. Portanto, essa acoplagem não decorre de uma acoplagem local na rede entre um nó e os seus vizinhos, decorre do modo como da própria dinâmica topológica do caos. E o padrão vemos aqui um padrão tipicamente aleatório na dinâmica da rede, com o passo temporal no horizontal e o nó da rede correspondente na vertical. Cada pixel corresponde, cada linha horizontal de pixels correspondem basicamente a um dos nós da rede, são 50 nós, neste caso. O que é que acontece quando acoplamos com 0,2? Quando acoplamos para 0,2, vemos aqui uma regularidade, vemos aqui a formação de clusters sincronizados que depois desincronizam e vemos também aqui formação de padrões locais. Ora, isto aproxima-se mais daquilo do padrão de classe 4 do Wolfram para os autómatos solares que nós vimos quando fizemos a revisão do limiar do caos. Repare-se, nos nós inferiores da rede, portanto, o nó 0, 1, 0, 1, 2, nos três primeiros nós da rede, nós temos aqui uma dinâmica achadrezada, um padrão achadrezado que dura algum tempo e que se espalha até ao quarto nó ali durante algum tempo, até que depois diverge, portanto, portanto temos aqui a formação de padrões locais persistentes que duram algum tempo, padrões espaciotemporais, portanto, padrões na rede ao longo do tempo que se sincronizados com clusters de padrões que estão ali a dominar a dinâmica durante algum tempo até que esse padrão desaparece e depois passamos a ter outro padrão. E temos aqui a formação vertical aqui de clusters sincronizados, portanto, na rede. E, portanto, temos estes padrões que surgem, portanto, estes padrões achadrezados que correspondem a dinâmicas cíclicas,
ou portanto próximas de dinâmicas cíclicas, portanto não são exatamente cíclicas, mas portanto há quase periodicidades aqui locais que surgem, que entretanto depois desaparecem e portanto temos o sistema está muito mais próximo daquela dinâmica de classe 4 identificada por Wolfram, portanto a chamada dinâmica de limiar do caos que ocorria nos autómatos solares e que ocorre também aqui, mas portanto em rede, portanto no caos em rede. Aqui temos a evolução para a comparação dos dois lado a lado, portanto, desacoplado à esquerda, acoplado à direita, e portanto temos a diferença nítida que provoca passar o parâmetro da acoplagem local de 0 para 0,2. O que é que acontecia se começássemos com um padrão de 3,45? Aqui tínhamos a dinâmica de caos, a dinâmica de caos, a dinâmica do mapa logístico é periódica neste caso. Se a rede for desacoplada para uma condição inicial, ahm, para uma condição inicial escolhida aleatoriamente, aquilo que acontece é que nós temos diferentes regiões da rede estão sincronizadas. Porquê? Porque basicamente elas estavam começaram em valores próximos e tenderam para o mesmo ciclo de modo sincronizado. Depois há aqui zonas que estão desincronizadas com esses nós porque começaram no outro nó e basicamente noutro valor inicial e então vão explorar o ciclo de modo diferente. Todas elas exploram o ciclo, portanto estamos a lidar com o ciclo de período 2, mas o ponto onde elas começam no ciclo, o facto de termos aqui este padrão xadrezado e aqui um padrão de linhas contínuas mais longas, decorre do facto de que, ao selecionar aleatoriamente as condições iniciais, algumas iniciam um ciclo num ponto e outras iniciam o ciclo noutro ponto, e isso vai ser distribuído de modo aleatório. Portanto, esta aleatoriedade resulta da seleção aleatória das condições iniciais. Se escolhêssemos todos a começarem no ciclo em simultâneo, tínhamos uma situação semelhante a esta que está entre o 20 e o 30 com estas, o nó 20 e o nó 30, não chega ao nó 30, portanto, estas zonas mais longas de fitas, portanto, se corresponde, de linhas, portanto, corresponde ao caso em que começam numa condição inicial própria próxima e vão tender para o mesmo ponto inicial do ciclo. E então aquilo que acontece é que tínhamos isto como uma onda sincronizada para toda a rede, se começassem todos na mesma condição inicial. Vamos ver essa questão depois com divergência caótica. Mas para já, para este valor de parâmetro, a rede está. O mapa logístico é caracterizado por dinâmica periódica e vemos aqui estas periodicidades. Portanto, aquele padrão xadrezado que nós vimos ali não era periódico, mas era quase periódico, no caso anterior, mas estava a ser influenciado por um ciclo, portanto, e aqui também está a ser influenciado por um ciclo. E temos aqui a dinâmica do campo médio, em que se vê perfeitamente a dinâmica cíclica, neste caso para R igual a 3,45 e para a rede desacoplada. Portanto, se a rede estiver desacoplada e nós estamos, ou mesmo acoplada, e nós estamos a lidar com uma dinâmica periódica, podemos ter esta dinâmica periódica. 3,45 com uma acoplagem maior, aquilo que vai acontecer é que se geram clusters sincronizados e as tais dinâmicas de ondas propagantes com algumas regiões que não que estavam em em zonas diferentes de valores iniciais que, apesar da acoplagem, vão divergir, vão ser diferentes, portanto, em termos de dinâmica, porque estavam muito afastadas em termos de vizinhança e vão ser influenciadas pelo ciclo com divergência, mas gera-se muito maior sincronização na rede e a dinâmica periódica típica. Agora, o que é que acontece quando nós temos ruído? Dinâmica com ruído. Vamos ver, R igual a 4. Este é um exemplo em que nós temos uma acoplagem, temos uma dinâmica da rede caótica, acoplada. Se não houvesse ruído, era basicamente o R igual a 4, epsilon igual a 0,2, era esta que nós tínhamos aqui. Portanto, era esta não, esta aqui. Portanto, era o caso que nós vimos de R igual a 4, epsilon igual a 0,2, portanto a dinâmica estava com uma acoplagem local de zero, força de acoplagem local de um nó da rede aos vizinhos mais próximos de 0,2.
Mas aqui o que é que acontece? O mapa é estocástico, porque nesta última o mapa é estocástico, portanto vai ter uma parte que é computada de acordo com o mapa logístico e a outra parte de ruído uniforme e ID. Ora, então, cada nó é afetado pelo ruído uniforme dele e dos nós vizinhos mais próximos, porque temos o mapa estocástico também aqui a funcionar para os vizinhos mais próximos. E aquilo que acontece é que essas flutuações aleatórias, basicamente, de fonte de ruído externo, temos ruído em rede, e aquilo que acontece é que nós temos uma dinâmica com explosão muito mais turbulenta, com explosões de volatilidade, períodos mais curtos, portanto, períodos laminares seguidos de períodos de grandes saltos e de explosões de volatilidade, e o espectro basicamente indica aqui uma estruturação, alguma ordem, porque não é espectro completo de ruído branco, há aqui uma zona que tem mais energia, portanto, há aqui componentes periódicas que têm maior influência. Se calcularmos para esta rede, para o campo médio, o expoente máximo de Lyapunov é de 0.0044731377. Para o campo médio, para a dinâmica do campo médio, HT-1 HT gera o segundo expoente Lyapunov é negativo e o primeiro é positivo. Isto é estimação, é a mesma estimação de expoentes Lyapunov que utilizamos para métodos de estimação para casos empíricos de teoria do caos, caos com ruído. Nós estamos a utilizar aqui e aquilo que verificamos é que o expoente máximo é baixo, e temos aqui um espectro que sobe ali naquela zona, tem algumas periodicidades. O que é que isso significa? Se esta rede com ruído está auto-organizar, houve uma auto-organização da dinâmica da rede próxima do limiar do caos. O expoente baixo de Lyapunov, o expoente máximo de Lyapunov é baixo. Há uma convergência dos espectros de expoente de Lyapunov para o HT, a relação entre o campo médio entre T-1 e T, e esse campo médio, a dinâmica do campo médio, encontra-se próxima do limiar do caos. Portanto, o espectro em lei de potência sobe aqui um bocadinho, portanto, indicando regularidades, e o expoente máximo de Lyapunov é baixo. A dinâmica média de desincronização, a rede, portanto, vemos que a distância entre cada nó e os dois nós vizinhos, em média, é baixa, portanto, entre 0.14 e aproximadamente 0.22, portanto, está aqui a flutuar nesta banda. Portanto, é uma rede que está mais sincronizada, a desincronização é baixa. E, portanto, isto é um exemplo de um tipo de dinâmica, ou seja, podemos ter numa rede de caos acoplado, naquilo que é a dinâmica do campo médio, caos estocástico acoplado, a dinâmica de campo médio pode indicar padrões de linear do caos. Ora, isso acontece em sistemas complexos, portanto, por exemplo, no caso da Covid-19, como vimos, portanto, temos estatísticas globais, macroscópicas que calculamos, por exemplo, uma dinâmica de campo médio é um exemplo disso, uma macroestatística, portanto, uma estatística da média da rede, e em sistemas caóticos complexos em rede, aquilo que nós vamos ter com componente de ruído, podemos ter essa rede a tender para o limiar do caos em termos de vão surgir marcadores de limiar do caos ao nível das variáveis estatísticas globais. E isso ocorre nas aplicações empíricas da teoria do caos. Outra situação é que vamos ver o que é que acontece, e este caso é interessante porque não vamos ter ruído, vamos desligar a parte do ruído. A acoplagem na rede é de 0.2 e começamos com R igual a 4. E todos os nós da rede estão na mesma condição inicial, começam exatamente com a mesma condição inicial. Ora, com a mesma condição inicial, claro que a rede vai estar sincronizada, obviamente, e aquilo que acontece é que temos neste caso, e o acoplamento local de qualquer modo também ainda contribui mais para essa sincronização, portanto temos epsilon igual a 0.2, acoplamento local de 20%, R igual a 4, caos, e a mesma condição inicial. Estamos a começar exatamente com a mesma condição inicial. Ora, aquilo que acontece é que temos estas ondas sincronizadas que vão seguir, portanto, na rede, a rede vai sincronizadamente ter este padrão de ondas, em que vão ter subidas e descidas, portanto, ondas propagantes, e essas ondas em propagação vão ter essa propagação destes padrões de onda na dinâmica do sistema,
vai está a ser guiada pela dinâmica do mapa caótico e estão todos os valores sincronizados. Vemos a dinâmica do campo médio e vemos aqui em baixo a dinâmica de cada nó da rede representada no cronograma e vemos que os nós da rede estão todos sincronizados e seguem todos a mesma dinâmica. E, portanto, as ondas estão ligadas ao processo de caos e à dinâmica topológica do caos, em que o caos está sincronizado neste caso, a rede está toda sincronizada e o padrão ondulatório vai seguir aquela proximidade de cada ciclo. Portanto, o caos vai se aproximar a tal propriedade topológica do caos, vai se aproximar de um ciclo, está próximo desse ciclo durante algum tempo e depois vai se afastar. Por exemplo, entre 60 e 80, esta zona escura, que está próxima de zero para toda a rede, é visível aqui no cronograma, entre a iteração 60 e 80, uma zona que foi longa, em que toda a rede teve aqui valores baixos. Isso teve que ver com o mapa logístico e com a condição inicial onde nós começamos. E aqui vemos também no campo médio. Agora, a questão, o que é que acontece? Se nós tivermos ruído local baixo, muito baixo, aqui, se o sigma for de 0.000000001, a rede primeiro está sincronizada, e vemos lá aqui, sincronizada, à esquerda, mas depois e está a ter o tal padrão de ondas, mas depois vai começar a desincronizar. Portanto, por muito pequeno que seja o parâmetro de ruído, a rede, esse ruído vai ser amplificado pela dinâmica caótica. Aqui temos o tal efeito borboleta, mas é um efeito borboleta em rede, o que significa que a rede inicialmente está com aquela dinâmica, está com uma dinâmica caótica sincronizada, mas como cada nó vai estar a ser afetado por um ruído muito pequeno, porque o sigma é 0.00000, tem aqui este valor muito baixo, portanto, o 1 menos sigma vai ser muito próximo de 1. Isto aqui, eu estou na notação, estou a pôr o de t mais 1, portanto, mas de qualquer modo, pronto, a ideia é que flutuação aleatória para a iteração seguinte. Portanto, o ruído é muito baixo aqui. Sendo o ruído muito baixo, aquilo que vai acontecer é que vai desincronizar, vai conduzir para uma divergência. As pequenas flutuações vão ser amplificadas ao longo do tempo e ao fim de algum tempo a rede vai passar daquela dinâmica de onda sincronizada para aquela dinâmica de limiar do caos que ocorria quando nós tínhamos epsilon igual a 0.2. Aqui temos 100 nós na rede. E a dinâmica, e vemos isso também na dinâmica de pontos do campo médio e no cronograma para todos os nós da rede aqui representados. Elas começam por estar sincronizadas seguindo o mapa caótico, mas depois divergem e vão seguir diferentes dinâmicas, mas ainda assim com uma acoplagem local que vai ser predominante e gera estes clusters sincronizados, que nós vemos aqui até na forma de regiões triangulares e de regiões que estão a aproximar-se daquela região achadrezada, também temos aqui, portanto, aí temos esse padrão. Ora bem, portanto, aqui isto ilustra um ponto fundamental, que mesmo nesta circunstância, portanto, mesmo com um ruído muito, muito baixo, basicamente, se a rede começa toda ela na mesma condição inicial, mas está na região de caos, pequenas flutuações de ruído vão ser amplificadas devido ao efeito borboleta e vai haver uma força de deriva caótica de desincronização, compensada mesmo assim pela acoplagem local, e a rede ao fim de um tempo vai desincronizar. Agora, isto é um outro caso em que começamos com diferentes valores de condições iniciais. Numa região, estamos com 3.45, que era o nosso caso, olhando tínhamos isto aqui, 3.45 era quando o mapa logístico era caracterizado por um ciclo de período 4. Vamos ver o exemplo do que é que acontece quando nós temos um ciclo de período 4, mas temos componente estocástica. Ou seja, se a componente estocástica tivesse desligada, tinha o ciclo de período 4, com acoplagem local, a guiar a rede. Mas, no entanto, com um bocadinho de ruído, o que é que vai acontecer? Com um bocadinho de ruído, basicamente, aquilo que acontece é que, começando com um padrão aleatório inicial,
A rede ia seguir ia seguir processos um processo em que cada nó ia estar sincronizado com alguns dos nós e depois íamos ter regiões separadas de mais ou menos como aquilo que nós vimos aqui. Íamos ter algumas regiões sincronizadas e outras que estavam desincronizadas em relação àquelas, mas sincronizadas entre si, portanto, faixas de propagação ondulatória locais. Essas faixas iam ocorrer aqui. Ups, a ver se eu consigo chegar. Ok. Iam ocorrer aqui. Só que o que é que acontece? O sistema, como tem algum ruído, a diversidade inicial de faixas esse ruído vai, juntamente com a acoplagem, vai fazer com que o sistema não esteja exatamente numa dinâmica, não está numa dinâmica periódica, está numa dinâmica de limiar do caos, mas vai ser de limiar do caos, fortemente influenciada pela dinâmica, pela dinâmica periódica e pela dinâmica e o ruído, juntamente com a acoplagem local, vai formar zonas sincronizadas de ondas propagantes com ruído e com algumas interrupções dinâmicas, formam-se aquilo que são clusters com sincronização. Portanto, basicamente, nós tínhamos na parte inicial a rede desincronizada com algumas sincronizações locais decorrentes do facto de começarmos em diferentes condições iniciais, mas isso vai afunilar com o tempo. E basicamente formam-se clusters com sincronização com uma dinâmica próxima do limiar do caos. Temos lá aqui no campo médio. E em cima temos toda a rede representada, e basicamente aquilo que nós vemos são os diferentes nós da rede a explorarem as quatro faixas de flutuação. Era o ciclo de período, tínhamos um ciclo de período 4, não esquecer. Estas duas faixas estão um bocadinho mais separadas e as outras de cima um bocadinho mais próximas. A dinâmica do campo médio era semelhante àquela que nós tínhamos visto no caso do caos com ruído com o ciclo de período 4 em que acrescentávamos a componente de ruído, é semelhante também. Portanto, está a ser influenciada topologicamente pelo ciclo de período 4. O expoente máximo de LiAP9 é positivo. E há uma convergência dos expoentes de LiAP9 e o espectro em lei de potência gera aqui, tem aqui o tal pico, que é típico, é um espectro, para já com estas flutuações que indicam ruído, mas tem aqui um pico e uma segunda subida aqui embora menos marcada aqui nesta zona superior do espectro. Portanto, temos nitidamente uma dinâmica de limiar do caos. Os expoentes máximos estimados, os expoentes de LiAP9 estimados é de 0.007 e menos 0.030, portanto, o segundo expoente, o que indica isto para a dinâmica do campo médio, representada em T-1 versus T, portanto, há aqui um atrator para o campo médio, e esse atrator tem o expoente máximo de GAP9 é baixo. Portanto, basicamente aquilo que acontece é que nós temos aqui uma dinâmica a partir do momento em que temos 3.45, que era a dinâmica de período 4, com ruído, vai tender para uma dinâmica de limiar do caos, com clusters, com sincronização em clusters da dinâmica do mapa. Portanto, há sincronização em clusters da rede e está próxima do limiar do caos, ou próxima do limiar do caos. E o que é que acontece, por exemplo, se começarmos com o mapa caótico, com ruído, com R igual a 4, portanto, é o mapa de caos mais forte, com algum ruído, 0.001, portanto, temos uma rede acoplada estocástica, com sigma igual a 0.001, mas desacoplada no espaço, portanto, ou seja, cada nó não está ligado aos vizinhos mais próximos. Basicamente, aquilo que nós temos é o espectro de ruído branco. E a dinâmica de campo médio está aqui com o espectro de ruído branco para a dinâmica de campo médio. O que é que acontece com uma acoplagem forte aqui na rede? Portanto, há mesma 0.001 de ruído,
é o mapa estocástico, com R igual a 4, 0.001 de ruído e uma acoplagem de 0.6, forte acoplagem. Aquilo que acontece é que quando a rede está forte, quando um mapa caótico, que é de caos forte, R igual a 4, estocar com uma dinâmica estocástica, ah, se for acoplado em rede com uma acoplagem forte, que é aquela que nós temos aqui, vai surgir aqui uma subida do espectro. O espectro já deixa de ser de ruído branco, passamos a ter esta dinâmica turbulenta, e é empurrado para próximo do limiar do caos. Portanto, temos uma dinâmica de convergência para o limiar do caos. Aqui temos o exemplo das duas simulações, esta que está em cima e aqui em baixo, mas com o chamado Special Derivative Plot. O Special Derivative não é exatamente uma derivada, mas é calculado do seguinte modo: é a diferença entre o valor da variável no nó i no momento t em relação ao momento t menos 1. E basicamente e é a distância, portanto, calculada em módulo. Ora, aquilo que acontece aqui é que no caso inicial em que a rede estava desacoplada, temos um padrão aleatório mais ou menos homogéneo na dinâmica para cada local na rede, desta diferença em módulo entre o valor na variável t no nó i em relação ao nó t menos 1. No caso em que temos a acoplagem forte, geram-se padrões aqui regulares em que há estabilização, clusters, a formação de clusters de variações e regiões com alguma estabilização local, por vezes, do comportamento de nós da rede. Portanto, e temos um padrão que resulta precisamente desta dinâmica de forte acoplagem da rede. E, portanto, aqui já foi empurrado mais para próximo do limiar do caos a dinâmica. Ora, isto termina, vimos o caos determinista para mapas de baixa dimensão, portanto, para poucas variáveis dinâmicas, vimos quer unidimensional, bidimensional, e vimos o caos determinista e estocástico. E determinista e estocástico para esses mapas com pequeno número de graus de liberdade, assim como determinística e estocástica para o caos em rede. Isto termina este webinar, e depois iremos ver mais webinars virão em torno da teoria do caos, trabalhando os pontos específicos da teoria, já webinars mais temáticos específicos que vão detalhar. Portanto, para já nós percorremos os pontos fundamentais da teoria da dinâmica não linear e da teoria do caos em tempo discreto. Um, Há também em tempo contínuo, e em tempo contínuo há uma questão importante: só a partir de três variáveis dinâmicas é que podemos ter caos, portanto, ao contrário dos modelos em tempo discreto, em que basta uma variável dinâmica e podemos ter caos. Mas, portanto, há aspectos topológicos específicos, até de dimensão empírica de simulações, e há muito mais a dizer, e iremos vendo ao longo do tempo os webinars que vamos produzindo, em que vamos ver detalhes e vamos expandir mais em termos da base teórica, mas os pontos fundamentais da base percorremos nesta série até o momento, e fomos desde o caos da dinâmica do princípio da dinâmica não linear até às redes dinâmicas. Portanto, por hoje ficamos e até à próxima.